Um outro tópico é sobre a confiabilidade aqui do sistema de arquivos. Vocês já repararam que às vezes quando vocês ligam o computador de vocês, daí aparece uma mensagem falando que o sistema de arquivos está inconsistente e que ele vai reparar o disco, né? Então aí ele às vezes ele faz algumas perguntas ou não, geralmente você vai dando só sim, 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 e aí ele vai recuperar o disco, né? Vocês já deve ter. Não sei se já aconteceu isso com vocês, mas já aconteceu comigo várias vezes. Bom, pessoal, o que, que a gente diz que os. Como que a gente vai falar que o sistema de arquivos está consistente ou não? Essa transparência aqui já é mais interessante do que as outras que eu vim falando, tá? Então vamos lá, pessoal. Aqui tá vendo que ele criou uma lista de blocos em uso e uma lista de blocos livres, né? E de onde que a gente tira essa informação de blocos livres? Se o sistema de arquivos for um Linux ou um Minix, a gente tira do bitmap, tá? Então lá tem um bitmap falando quais são os blocos livres, a gente tira do bitmap. Agora, como que a gente tira essa informação dos blocos em uso? Hein, pessoal? Então, eu gostava de fazer essa pergunta na prova, tá bom, pessoal? Como que a gente tira essa informação de blocos em uso? Alguém tem alguma ideia? A gente vai a partir do diretório raiz e tudo que a gente vai encontrando aqui a partir dessa varredura, a gente vai varrer aqui, então vamos escrever aqui, varre todos os arquivos, e diretórios, óbvio, né, a partir do diretório raiz. Aí, a cada arquivo eu tenho lá um conjunto de blocos que pertencem àquele arquivo, olhando pelo inode, certo? Eu vou lá e marco aqui como falando que esses blocos foram usados para o arquivo. Eu não sei se eu já falei para vocês, puxa vida, se eu não falei, estou falando agora, vai. Os diretórios também são como arquivos. Para eu criar um diretório, eu preciso de blocos e a estrutura minha de um diretório é a mesma de um arquivo. Eu preciso de um inode, tá? E esse inode aí tem um conjunto de blocos que está formando lá o meu arquivo, tá legal? Então, a estrutura de diretório e arquivo do ponto de vista de inodes e blocos é a mesma coisa, tá? Então, eu estou varrendo todos os arquivos e diretórios, marcando como os que estão sendo utilizados, né? E e o resto aqui fica zeros que não estão sendo utilizados. Olho lá no meu bitmap, o meu bitmap já faz parte do meu sistema de arquivos, está gravado ali, e tem aqui aqui marcando quais são os blocos livres. Então isso daqui seria aqui um bloco livre, e aqui seria um bloco usado por um arquivo. Bloco usado por arquivo ou diretório. Por arquivo ou diretório. Ou mesmo, ou mesmo bloco indireto também, né? Se lembra que eu falei para vocês que bloco indireto faz parte da história também? Então, ou mesmo um bloco indireto, arquivo, diretório, bloco. Quer dizer, se o bloco está sendo utilizado, né? Eu consigo descobrir isso varrendo a partir da raiz. Então, eu varro a partir da raiz e marco tudo aqui. Aí, o que tem que acontecer? Ou um bloco ele está livre, ou ele está sendo ocupado. Então eu tenho que ver aqui o ou exclusivo. O ou exclusivo dos dois sempre tem que dar um. Ou é zero ou é um, ou é um é o zero. E não pode dizer ambos serem uns ou ambos serem zeros. Se eu encontrar uma coisa desse tipo, o sistema ele está consistente. Se por acaso eu. Vamos ver o que acontece aqui de problema aqui no B. No B eu devo ter dois zeros, já que eu estou faltando um bloco. Se eu tenho dois zeros, eu tenho dois uns aqui. Tá vendo? Eu tenho dois zeros aqui. O que significa que eu tenho dois zeros? Significa que o bloco não está nem uso nem livre. Aí o que você faz se você está querendo corrigir o seu sistema? Você poderia perguntar para o usuário: olha, encontrei um bloco que diz que está em uso, mas não está em uso. Eu passo ele para bloco livre?
Aí você dá, sim, passa ele para bloco livre, né? Meio óbvio que você passaria. Então, corrigir esse caso B aqui é super fácil. É passar o bloco que ele acha que está em uso. Não, passar esse bloco aqui que ele não está em uso e não está marcado como bloco livre, a gente passa e marca ele marcar como bloco livre. Ou seja, para marcar como bloco livre é só pôr um aqui, certo, pessoal? Vem aqui, tira esse zero aqui, põe um aqui. Agora, vamos ver aqui nesse outro caso. Nesse outro caso aparece um 2. Nossa, como que eu posso ter 2 free blocks? Isso daqui só acontece se você estiver usando uma lista de blocos, uma lista ligada de blocos livres, não o bitmap, né? Então, isso aqui não é o caso de bitmap. Mas se você encontrou isso, como é que você corrige isso aqui, pessoal? Você tem lá uma lista de blocos, uma lista ligada contendo blocos livres. O que você faz? Você vai e remove uma entrada na lista, acabou, matou o problema simples, né, pessoal? Então você remove, vai por aqui, remove um item aqui da lista ligada de blocos livres. Bom, e no item D, aqui está escrito aqui, duplicate data block. Duplicate data block. Tá vendo aqui, aparece 2? Como é que esse bloco pode estar sendo utilizado por exemplo, 2 arquivos diferentes? Aí o erro é incrível, né? Como é que o sistema operacional cometeu um erro desse? Vai lá saber como, mas esse erro aqui realmente é um erro grave. E para corrigir, a gente não sabe como é que corrige, mas o sistema operacional provavelmente ele vai perguntar para o usuário, você quer que esse bloco aqui vai para lá ou vai para cá? Daí, dependendo do que o usuário decide, ele vai destruir algum arquivo aí nessa história toda, certo, pessoal?